verdade é o seguinte, o mercado da bola do Vasco da Gama não para em nenhum momento. E o Vasco tá de olho na contratação do meio-campista brasileiro Rafael Veiga, ex-Palmeiras e que atualmente está jogando no América do México. E tem atacante angolano, o Lloyd Augusto, o tal do artista, está voltando ao Gigante da Colina. O jogador foi emprestado a um clube turco, o clube turco não quis comprar o jogador. E também temos novidades aí sobre treinador. O Vasco ainda continua em busca do seu novo treinador para essa temporada. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 500 likes, dá aquela moral pra gente e não esquece também de clicar no botão de hypar. Agora é o seguinte, pessoal, vamos lá. Temos novidades aí sobre o mercado da bola do Vasco da Gama, sobre contratações, meio-campista, né? Uma das prioridades do Vasco também é contratar um meio-campista, um camisa 10, vamos se dizer. E é o seguinte, agora, Vasco sondou a situação de Rafael Veiga junto ao América do México e também ao Palmeiras. O clube carioca tem interesse em contar com o meia ainda nesta temporada. Então, informação dada pelo Diego Firmino e também pelo Felipe Lemos. Informação que o Vasco da Gama sondou a situação de Rafael Veiga, jogador multicampeão aí do Palmeiras, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, todos os títulos aí ele conquistou com o Palmeiras, né? Um jogador que ficou marcado aí na história do palmeirense. E temos mais novidades, informação do NT Vascaínos. Rafael Veiga entra no radar. O Vasco fez uma consulta pelo meia Rafael Veiga para entender a possibilidade de um novo empréstimo, né? Por quê? Porque o Palmeiras emprestou o jogador ao América do México. O jogador pertence ao Palmeiras e está emprestado ao América do México, acabei de falar para vocês, e que possui inclusive uma prioridade de compra fixada. Então vamos dizer que o América do México queira comprar o Rafael Veiga. Se quiser comprar, já era, o Vasco não tem mais como contratar o jogador, tá? Porque no contrato ali de empréstimo do Palmeiras ao América, tem no contrato ali essa opção ali, opção não, né? É uma prioridade de compra, caso o América queira, que é de 6,5 milhões de dólares, o que dá hoje 35 milhões de reais na cotação atual. A permanência do Veiga no futebol mexicano ainda não está definida. Por quê? Porque a contratação do camisa 23, né, ex-Palmeiras, foi um pedido do treinador brasileiro André Jardine, que fez uma bela campanha lá no América do México, tá? E inclusive a saída do treinador, ele acabou saindo de lá, pode pesar na decisão do clube sobre exercer ou não essa opção de compra do jogador. Então esse ponto aqui é importante para o Vasco, por quê? Porque foi um treinador que pediu, um treinador brasileiro pediu contratação do jogador, só que acabou que esse treinador acabou acertando ida, pelo menos eu acho que para o Emirados Árabes ou para a Arábia Saudita, que o André Jardine foi. Com o futuro em aberto, clubes brasileiros já começaram a se movimentar nos bastidores, além do Vasco da Gama, também tem concorrente, né? Porque o Rafael Veiga é um jogador aí que é bastante conhecido no futebol brasileiro, fez a sua história no Palmeiras, então com certeza não vai ter somente o Vasco atrás do jogador. Além do Vasco tem o São Paulo e também tem o Atlético Paranaense, tá? Também buscaram informações do jogador com o Palmeiras sobre uma possível negociação. A situação inclusive segue em aberto e novas informações podem surgir nos próximos dias. A apuração dada aí pelo Léo Lacerda e também pelo Santiago Cleimi. Tá? Informação importantíssima aí sobre Rafael Veiga. Eu vou te mostrar no final do vídeo os números do Veiga nessa temporada aí, que ele fez lá no América do México e tudo mais. O que você acha sobre a contratação de Rafael Veiga no Vasco da Gama? Cara, eu particularmente gosto, é um meio-campista experiente, que conquistou títulos com o Palmeiras e que pode conquistar títulos também no Vasco da Gama. Eu acho que, cara, esses jogadores estão sendo especulados, que o Vasco está em negociação, tá sondando, né? Tá me animando, vamos dizer, tá me animando. Eu não vou me iludir, porque é o Vasco, mas tá me animando. Bom, outra novidade, aí aqui não sei se é muito boa não, eu acho que o torcedor vascaíno não vai gostar dessa notícia,
que é sobre o angolano Lloyd Augusto, o artista, né? Ele pode voltar ao Vasco da Gama. Por quê? O Lloyd, ele deixou o Vasco em setembro do ano passado, né? O Lloyd foi contratado no início do ano passado, 2025. Aí, contratado inclusive pelo Marcelo Santana, ex-diretor de futebol do Vasco. Não deu certo e acabou que em setembro o Vasco emprestou o jogador ao Kaikur Rizespor, lá da Turquia, tá? Por uma temporada. Essa temporada já acabou e agora o acordo previa, inclusive, no contrato, né, do jogador, uma opção de compra, tá? Caso o clube turco queira comprar o jogador, tem lá no contrato a opção. No entanto, a direção do Vasco não foi procurada até o momento, tá? Sobre esse assunto. Então, quer dizer, o clube turco provavelmente não quer comprar o jogador, né? Dessa maneira, ele é aguardado no Rio de Janeiro, inclusive, ao fim do empréstimo. E vai ser reavaliado pela nova comissão técnica do Vasco que assumir o comando, né? O novo treinador do Vasco que chegar vai avaliar aí a situação do Lloyd, se dá para manter ele no elenco do Vasco ou não, né? O contrato do jogador, inclusive, para quem não sabe, vai até o final de 2027, final do ano que vem. Uma contratação que o Vasco da Gama particularmente rasgou dinheiro, né? A realidade é essa, infelizmente. O Vasco acabou rasgando dinheiro. Além do Lloyd, pessoal, também temos atualizações sobre outros jogadores, tá? Outros jogadores aí, alguns estão voltando, alguns vão ser emprestados novamente. Vamos lá. O Vasco vai ter 2 jogadores retornando, né, após o fim dos seus empréstimos. Lembrando, o fim dos empréstimos do jogador é agora, final de junho, dia 30, então já vão estar voltando no Rio de Janeiro. E outros 2 que devem voltar antecipadamente: Lloyd Augusto e Riquelme. O Lloyd foi emprestado ao Rizespor da Turquia e o Riquelme foi emprestado ao Panathinaikos lá da Grécia. Respectivamente, possuíam opção de compra ali no contrato, né, pro caso o clube turco ou o clube grego compre o jogador, né, tem essa opção no contrato, mas nenhum dos 2 clubes procuraram o Vasco da Gama para exercer essa cláusula, então ninguém vai comprar. O angolano ainda deve ser reavaliado pela próxima comissão técnica, né? Creio que o Riquelme, cara, o Riquelme era um jogador, era uma promessa no lateral esquerdo, eu lembro muito bem disso, muita gente falava muito bem sobre o Riquelme, acabou subindo, jogou bem, às vezes, algumas partidas no profissional, só que ele acabou tendo uma lesão muito grave, né, do LCA, e depois que ele voltou, cara, não voltou mais o mesmo. Além desses 2 jogadores que eu acabei de falar, também tem o Estrela e também o GB, que são 2 crias do Vasco, né, que tinham empréstimos, inclusive, válidos até o final do ano, né, o Estrela tinha contrato com o CRB e o GB tinha contrato com Fortaleza, mas os 2 não devem permanecer nos seus clubes no segundo semestre. Inclusive, também, os 2 vão ser reavaliados ali pelo Vasco, pela nova comissão técnica, mas a tendência é que os 2 sejam novamente emprestados, tá? A matéria feita aí pelo Globo Esporte Vasco sobre o cenário aí de jogadores do Vasco da Gama que estão emprestados, que tem opção de compra, enfim, né? Então, é isso. O que você acha? Você acha que algum desses 4 jogadores aqui pode ser útil no Vasco da Gama atualmente? Cara, eu chuto aqui que vamos dizer que o Estrela talvez seja útil, mas o Estrela nem lá no CRB, na Série B, ele foi titular, né? Ele jogava muito, tanto que o CRB nem quis comprar o jogador. Então, cara, é um jogador que eu particularmente não acho que vale no elenco do Vasco, mas se for para dar oportunidade para alguém aqui, eu acho que o Estrela é o único ali que possa me animar um pouco, beleza? Deixa aqui embaixo quem que você acha que pode ser reaproveitado pelo Vasco. Bom, atualizações sobre o treinador, né? Já surgiu vários nomes, já surgiu o nome de Hernan Crespo, Vasco Matos, já surgiu o nome daquele próprio treinador que tá no Equador agora, que provavelmente vai sair, o BKSS, né? Já surgiu o nome de diversos treinadores do mercado, né? Cada um tem a sua escolha, cada um tem a sua opinião. Ah, eu quero o Palermo, eu quero o Crespo, enfim, cada um tem a sua opinião, sua escolha. Mas a informação que tem da ESPN, né, do Bruno Andrade, é a seguinte: o Vasco da Gama hoje, nesse momento, ele negocia com 2 treinadores estrangeiros, tá? 2 treinadores estrangeiros. Quem é? Vou falar aqui agora. Que não são nem o Hernan Crespo, que foi o nome mais falado aí ultimamente, nem o próprio Vitor Matos, nem Vasco Matos e nem o Vitor Bruno. Lembrando que ontem teve informação de que tinha negociação avançada do Vasco com o Vasco Matos, né? Treinador aí que estava trabalhando no Santa Clara de Portugal. Inclusive foi especulado no Botafogo ano passado, ou início desse ano, não lembro aqui agora, para ser o treinador.
tá? Então, esses treinadores aqui, que vem mais sendo falado aí na mídia, não são eles. E aí, vamos lá, o argentino Hernan Crespo, ele foi descartado pelo Vasco. O Vitor Bruno, ele está indo para o Anderlecht, lá na Bélgica. O Vasco Matos agradou a diretoria do Vasco, mas não existe negociação no momento. Apenas conversas entre o Vasco e o treinador, tá? Conversas vêm acontecendo. O Vitor Matos ficará no Sansoué City, acho que não sei como que fala o nome do time, mas é esse time aqui, tá? Acho que chuto que seja dos Estados Unidos, não sei, enfim. O Vasco tem duas prioridades nesse momento de treinador, e os dois são estrangeiros, tá? Hoje, inclusive, nesse dia 23 aí, nessa terça-feira, pode haver novidades aí sobre treinador. Se tiver novidades sobre treinador, eu vou trazer aqui pra vocês, mas fato é, o Vasco da Gama não vai passar dessa semana para poder anunciar seu novo treinador, até porque o elenco do Vasco já se reapresentou. Quem tá comandando os treinos do Vasco é o próprio Bruno Lazzaroni, tá? Então, que é auxiliar ali, né? Acho que é auxiliar ele, enfim. Tá comandando os treinos do Vasco. Então, quer dizer, o Vasco da Gama precisa de um treinador logo para poder aí colocar, né, esse elenco para jogar, inclusive, contra o Vitória. Tá? No vídeo de amanhã eu vou falar sobre a programação da CBF lá que eles lançaram. Vamos lá. Rafael Veiga, 31 anos de idade, São Paulo, 1,76 de altura, posição meia ofensivo, antigo jogador, inclusive, convocado para a seleção brasileira. Ele tem contrato com a América do México até o final de 2026, né? Então, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Lembrando que ele foi emprestado do Palmeiras ao América, né? É um jogador que joga ali como meia central, também joga como segundo atacante, mas sua principal função é como meia ofensiva, onde ele mais rende. Nessa temporada, a gente pode ver os números do Rafael Veiga, né? A gente pode dar uma avaliada no Veiga, que é a seguinte: ele não fez uma temporada muito boa, né? 23 jogos, 3 gols e 3 assistências. Querendo ou não, tem algumas participações, inclusive, né? Mas ainda assim não é aquela temporada, caraca, do seu auge. Mas lembrando também, tá, pessoal? Lá no Campeonato Mexicano, no América, inclusive, se eu não me engano, lá tem altitude. Então o Rafael Veiga tem que se adaptar ao país novo e também a jogar na altitude, o que não é muito normal pro padrão aí do futebol brasileiro, né? Aqui não tem altitude nenhuma. Lá no Palmeiras, ano passado, ele fez 53 jogos, 7 gols e 12 assistências. Números excelentes, né? Vamos colaborar? São números excelentes do Rafael Veiga. É um cara que, pra mim, chegaria no Vasco para ser o camisa 10, né? Pra comandar o meio-campo. Eu acredito que o Rojas pode se tornar um jogador importantíssimo pro Vasco, mas eu não acredito que seja um jogador aí agora, nesse momento, para ser o titular absoluto. Acho que o Vasco tem que buscar um novo meio-campista para comandar esse meio-campo do Vasco, tá? Os números do Veiga em 2023 e 24, 58 jogos, 20 gols e 7 assistências. Cara, o Rafael Veiga, pra mim, é um jogador que me anima pra caramba. Se o Vasco conseguir trazer, me anima demais a contratação de Rafael Veiga. O que você acha aí? Deixa aqui embaixo sua opinião, deixa sua opinião aqui embaixo, né? Se inscreve no canal também, compartilha nosso vídeo pra todo mundo, é sempre muito importante. Tô aqui todos os dias, tanto de manhã quanto de tarde, pra trazer atualizações do Vasco da Gama pra todos vocês. Tamo junto? Daqui a pouco de noite vai ter um videozinho de short, passa lá, curte, que é sempre muito importante, ajuda da divulgação. Tamo junto, galera? Abraço, fiquem com Deus. Mais novidades aí importantes sobre o Vasco da Gama eu trago pra vocês logo, daqui a pouco, ou então amanhã, às 6 horas da manhã. Abraço!